irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui no nosso canal. Esse culto que hoje se faz online devido aí às questões climáticas de São Carlos e também para proteger os irmãos aí nesse período de chuva, de frio mais intenso. Eu quero convidar você ao longo da nossa meditação dessa noite a colocar o seu pedido de oração aqui no chat do YouTube. Coloque seu pedido, mesmo que a gente aqui até o final do trabalho a gente não fale ele, com certeza estaremos orando pelo seu pedido. Também estaremos orando por aqueles que nos enviaram mensagens via WhatsApp. Então, mande sua mensagem, deixe seu comentário se esse estudo te edifica, se esse momento de culto também te ajuda e te eleva a buscar mais ao Senhor. Eu queria orar com você nessa hora. Pai de amor, nós te damos graças porque o Senhor é santo, justo e fiel. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Fala conosco, que nós possamos nesse momento de culto, de encontro, mesmo que virtual, ó Deus, sermos edificados por Ti. Fortalece-nos, essa é a nossa oração. Fala conosco, ó Deus, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Desse momento em que também podem se achegar a nós outras pessoas de outros locais, né? Sempre que acontece alguma coisa aí, nós estamos aí com um tempo bastante instável, então estamos agora fazendo esse encontro virtual. E nos nossos encontros presenciais nós temos falado sobre Cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. E hoje então nós falaremos sobre Jesus Cristo, ser humano, a vida humana de Jesus. E para começar nosso estudo de hoje,
hoje, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Diz a palavra do Senhor: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavras do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora e clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Nesse momento de culto de oração, de encontro da Tua comunidade, fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração terra fértil e que ali ela cresça e multiplique a 100 por 1. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É interessante porque todas as vezes então que pensamos na humanidade de Jesus, muitas perguntas vêm à tona, né? Como é que Jesus seria fisicamente, né? Será que ele seria um tipo comum? Que traços ele traria, né? O seu temperamento, como ele era? Nós temos um vislumbre nos evangelhos, mas o fato é que o evangelho não nos conta em detalhes como seria esse Jesus, né? Igual você está vendo aí na série Chosen. Não, nós não conseguimos assim pensar as características humanas de Jesus a partir do texto bíblico. O que nós temos, na verdade, aqui é como ele vivenciou essa humanidade. É isso que o evangelho nos apresenta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa, então, da Trindade, que se fez como um de nós, que se fez ser humano, que vive desde a eternidade, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele que é, então, eterno, soberano, glorioso Deus, né? Que reina no universo desde sempre, abre mão da sua humanidade e se faz ser humano como nós, torna-se uma criatura a fim de resgatar a sua obra danificada pelo pecado. Nós, você e eu, seres humanos. E como ser humano, então, Jesus viveu normalmente como qualquer homem do seu tempo. Mas lembre-se, né, a gente sempre vai lembrar, sem pecado. E é esse aspecto da pessoa do Salvador que a gente vai ver hoje. Então vamos pensar o seguinte, né? Então a gente viu a semana passada no culto presencial sobre os estágios, né, de Jesus. Então nós temos aqui o estado humano. Então Jesus entra no curso da história, o eterno, aquela ideia de sem começo, meio e fim, agora entra na história. Mateus 1 diz, né, fala sobre o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus, ele deixa, né, todo esse movimento eterno e entra na história. O início do Novo Testamento nos apresenta então a genealogia desde Abraão. Então nós sabemos que toda a escritura é útil e apta para o ensino, e aí nós temos na
genealogia, então, alguns ensinamentos importantes para entendermos a humanidade de Cristo. Primeiro, ele confirma ser o rei prometido, né? Jesus, como filho de Davi, demonstra possuir as qualidades do Messias, tanto do plano espiritual como material, né? Ele está ali na descendência de Davi. Nós podemos constatar também biblicamente que Deus sempre cumpre as suas promessas. Jesus, ele é apresentado então como descendente humano prometido a Abraão, que viria para abençoar todas as famílias da terra. É o cumprimento da promessa de Deus. E nós também temos evidências da sua misericórdia e da sua compaixão, sendo rico, fez-se pobre por amor, a Escritura nos diz. E abrindo mão da sua glória, foi capaz o que? De se humilhar e habitar entre nós de forma semelhante aos seres humanos. Então, Jesus Cristo, ele não se envergonhou por nascer de uma mulher, cuja linhagem havia tantas pessoas reprováveis, né? Quando nós olhamos a linhagem, não são todos perfeitos, né? Quando nós olhamos a história de todos os patriarcas e de toda a linhagem de Jesus, a gente sabe de várias histórias aí que não são belas histórias. São pessoas como eu, como você, que erraram, que erram, mas que são redimidas, que são justificadas pelo sangue de Cristo Jesus, e isso é maravilhoso, né? Pessoas que foram justificadas pela fé em Javé, o Deus Salvador antes de Cristo. Então nós temos aí também um Cristo que se identifica conosco. Ele não apenas se tornou humano, mas também viveu como um de nós. Jesus, ele teve mãe, pai adotivo, teve irmãos, teve irmãs, tios, primos, avós. Ele faz parte da nossa família terrestre para que nós pudéssemos fazer parte da família celestial. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos aqui um recorte de 3 anos do ministério de Jesus. O que ele fez antes foi como uma pessoa comum, trabalhando como eu e você, tendo problemas como eu e você. Então, nós temos um Deus que entra na história, e não só entra na história, mas ele interfere no curso da história. O Filho de Deus deixou a glória do Pai e entra no âmbito humano, entra no cotidiano. Ele se encarna, ele realiza a obra para a qual ele nasceu, para a qual ele obedientemente se encaminha para realizar. E sobre a encarnação de Jesus nós falaremos mais para frente, propriamente dito, não é o foco de hoje, tá? Então, tendo Jesus sido concebido de forma miraculosa, como a gente pode ter certeza então que de fato ele era um verdadeiro ser humano? Para não cair aí em diversas heresias, né, de que Jesus não era humano. Primeiro argumento, Jesus nasceu. Jesus nasceu, ele não desceu do céu um homem pronto, já feito, né? Ele foi concebido por Deus no ventre de uma mãe humana e lá ele foi nutrido pelo cordão umbilical como qualquer outro ser humano. A sua concepção foi sobrenatural, mas todo o seu desenvolvimento foi natural. Nós temos também o fato de que Jesus teve uma família. Narramos aqui um problema familiar no Evangelho de Lucas, né? Pensa bem, eu como mãe, eu fico pensando, meu Deus, não achar minha filha, né? Procurar, imagina a angústia de Maria e de José. Então, ele estava ligado biologicamente a uma família. Ele tinha uma herança genética, uma herança de costume, uma herança social, como qualquer um de nós. E certamente trazia, então, no seu corpo também as semelhanças, os traços físicos aí de aparência da sua mãe, dos seus tios, dos seus primos, dos seus avós, muito provavelmente. Então, muito provavelmente Jesus não era branco de olho verde, né? Muito provavelmente ele trazia os traços do seu povo, do lugar onde ele nasceu, ali da Palestina. Nós temos aqui, então, pensando que Jesus nasceu, Jesus teve uma família. O texto bíblico diz pra gente que ele se desenvolveu.
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é a ênfase perfeita da humanidade de Jesus. O crescimento a que se refere o texto bíblico, então, não é apenas de sabedoria, de inteligência, mas também físico, de estatura. Então Jesus foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Jesus cresceu porque ele era humano. Jesus precisou de alimento, de água, de exercício para sobreviver e se desenvolver. Então a sua capacidade física era limitada. Ele sentia fome, fraqueza, ele jejuava. Lembra de Mateus 4? Ele sentia sede, ele ficava cansado. Então Jesus sentia dor, inclusive quando ele foi espancado, chicoteado, esfolado com espinhos, perfurado com pregos e com lança. De tão fragilizado, ele precisou ser ajudado. Lembra lá do Simão Cirineu, que ajuda a carregar a cruz em Lucas capítulo 23? E por fim, Jesus morreu. O seu corpo humano deixou de ter vida. Ao ser submetido a esse tratamento cruel, parou de funcionar. O texto diz que saía água, porque todo o seu sangue foi exaurido na cruz. Até mesmo na ressurreição, a sua humanidade ela é confirmada. Jesus convida os seus discípulos a quê? A colocar a mão nas suas feridas. Coloque a mão, veja, apalpa, verifica. Então, ele não só faz isso, mas ele confirma o quê? Na ressurreição, ele senta e ele ceia, ele almoça com os seus discípulos. E também Jesus, ele próprio se considerava ser humano. Repetidamente ele faz uso da palavra homem, referindo-se a si mesmo. Você pode abrir depois sua Bíblia em Mateus 8, 20, 9, 6, 17, 9, Marcos 10, 45, Lucas 7, 34. O próprio Jesus faz referência a si mesmo, demonstrando, confirmando a sua humanidade. Paulo, João, nesse texto também a gente vê o que? A humanidade de Jesus. Os evangelistas falam sobre isso, sobre o ser humano que vivia, que estava ali no meio, que se socializava. Então, Jesus entra na história, modifica o curso da história. Esse é o ponto. O apóstolo João, ele escreveu na primeira epístola, a fim de combater um ensino herético chamado docetismo do seu tempo, que negava a encarnação de Jesus. Ele escreve que Jesus teria a aparência de ser humano, mas que ele não era material. Então João ele percebeu logo que essa intenção não era boa, e ele combate isso desde aquela época. Negar a humanidade de Jesus era negar a possibilidade também de salvação. Então, quando nós examinamos a Escritura, principalmente o Novo Testamento, nós encontramos não apenas a confirmação da plena humanidade do Messias, de Jesus, como também os motivos para ele se tornar ser humano. Sim, primeiro motivo, representar a nossa obediência. O primeiro representante da humanidade, Adão, foi reprovado no teste de obediência. Lembra lá? Gênesis 2, Gênesis 3. Mas o segundo representante, Jesus Cristo, aqui o ser humano, mostra-se aceitável perante Deus, vencendo a tentação, vencendo o tentador. E Paulo diz isso lá em Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também em um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O segundo motivo para que o Messias se tornasse ser humano, oferecer um sacrifício substitutivo. Se Jesus não tivesse se tornado ser humano,
não poderia morrer no nosso lugar. O castigo que merecíamos por causa do pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Então, a penalidade que nos cabia só podia ser levada por Cristo se ele se tornasse um ser humano como nós. O livro de Hebreus diz lá em 2,17: por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos. Então, a morte expiatória, substitutiva de Jesus, ela pode, de fato, ter proveito para nós, porque não foi alguém estranho à raça humana que morreu na cruz. Foi Cristo, foi Jesus, um ser humano como eu, como você, mas que também era Deus. E a gente vai entender essa divindade de Jesus no próximo culto de oração, nós vamos falar sobre isso. Jesus, sendo Deus, ele assume o nosso lugar e como ser humano morre no nosso lugar, oferecendo-se como um sacrifício substitutivo. E por fim, o terceiro motivo para Jesus se tornar um ser humano como nós: intermediar a relação entre Deus Pai e nós, seres humanos. Isso mesmo. Porque estando nós afastados de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência, carecia que alguém intercedesse, que alguém tivesse aí no meio, no meio de campo. No Antigo Testamento nós tínhamos a figura do sacerdote. No Novo Testamento, Cristo se mostra como o sumo sacerdote, como mediador, como um advogado. Essa ideia daquele que está diante do juiz clamando por nós, pedindo, de forma misericordiosa, que nós não sejamos condenados. Por quê? Porque aquilo que Deus deveria fazer por causa do nosso pecado, Cristo já fez. Ele tomou sobre si toda a ira de Deus em relação ao pecado e torna eu e você justos diante de Deus. Isso é maravilhoso. Só Jesus poderia preencher esse requisito, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ser humano. Somente Ele poderia fazer isso. E um quarto motivo para Jesus se tornar ser humano, deixar também um exemplo para nós, um padrão a ser seguido. João diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Paulo nos diz que nós estamos sendo continuamente transformados, a sua própria imagem. Pedro nos lembra do exemplo deixado por Cristo. Na vida cristã, eu e você, nós somos convidados a correr com perseverança a carreira que nos é proposta, se parecer com Cristo. E o maravilhoso de tudo isso é que a gente não está sozinho nessa, não é uma referência impossível, é uma referência que, se nós firmarmos o foco, Ele é o autor e consumidor da nossa fé, é por Ele, é para Ele, é para a honra e glória dEle. É fácil? Não é não, se for fácil você me conta, porque não é não. É um dia por vez, é de fé em fé, é um recomeçar sempre. E a maravilha de tudo isso é que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, lutando conosco contra o pecado, contra tudo aquilo que nos corrompe, nos dando força, nos dando direção. O Espírito Santo habita no meu coração, no seu coração, trazendo para nós o arrependimento quando a gente erra, porque a gente erra, para que a gente saiba que nós não estamos nos parecendo com Cristo naquela determinada área da nossa vida, que naquele sentido nós não estamos glorificando a Deus. E por último não, tem mais dois. O quinto motivo para Jesus se fazer ser humano, ser modelo da ressurreição. É isso mesmo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, o fez num corpo humano, num corpo de glória, como ensina Paulo,
semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. No corpo espiritual. Jesus tinha que ressurgir como ser humano para ser o quê? O primogênito entre os mortos. Ele é a nossa referência. Então, quando a gente diz que nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna, é porque nós temos em Cristo essa referência de fé, de que um dia nós também estaremos como Ele, ressuscitados, com um corpo totalmente diferente. Não é mais esse corpo corruptível, mortal, que se deteriora, que acaba, mas um corpo eterno. E por fim, então, o sexto motivo para Jesus se tornar ser humano é compadecer-se como sumo sacerdote. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas a carta de Hebreus nos dá assim uma boa referência sobre isso, né? O autor de Hebreus nos lembra que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se Jesus não tivesse existido na condição de ser humano, não teria conhecido por experiência própria o que você e eu sofremos. As nossas tentações, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desafios. Jesus se fez ser humano como eu e você. Ele nos conhece e Ele sabe de tudo o que nós passamos, de toda dor, de toda dificuldade. E para nós concluirmos esse momento, não há como medir tão extraordinário esse ato de amor que levou o nosso Senhor a abdicar da sua eterna glória e poder para se tornar um mortal, vivenciando todas as limitações que eu e você temos, todas, sem exceção. Jesus não apenas se tornou temporariamente homem, mas ele uniu para sempre a sua natureza humana e divina. Então, para nós é segredo como isso acontece, nós não sabemos. Semana que vem nós vamos falar sobre a sua natureza divina. O fato é que agora e para sempre ele vive não só como Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas também como ser humano, filho da Maria. Filho da Maria. Filho da Maria. Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador, que nem eu e você. E Jesus permanecerá para sempre, plenamente Deus e plenamente humano. E a promessa é que nós seremos como Ele, nós seremos regenerados, novas criaturas. E esse é um dogma, vamos pensar assim, uma doutrina que nos é muito cara. Nunca se esqueça disso. Nós viveremos para sempre com Ele, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Isso foi por amor. Deus te abençoe. Nós vamos colocar mais uma canção e depois nós vamos orar pelos pedidos que nos foram enviados. Também por você que colocou aí seus pedidos ao longo dessa meditação também. Vamos orar. Mas aqui, vendo Ele, adorarei, te adorarei. Mas aqui, vendo o destino, te adorarei, te adorarei. Mas aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Então vamos orar nessa hora? Senhor, seja exaltado o teu santo e bendito nome. Obrigada porque as tuas misericórdias e a tua bondade infinita se renovam mais uma vez sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos e ações, Senhor, pela nossa ingerência nas coisas do teu reino, pelo nosso julgar apressado e unilateral das situações. Que o teu Santo Espírito encha o nosso coração nessa hora de paz, de alegria, de consolo, de força, ó Pai, no dia de hoje. Senhor, seja com cada um que nos acompanha nessa hora, nesse culto virtual. Fortaleça, Deus, a caminhada de fé de cada um. Que através do estudo que nós fizemos hoje, nós possamos ser edificados. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor que fez esse ser humano como nós, que vivenciou as nossas dores. Nós ousamos nessa hora chegar a Ti, Senhor Deus, e pedir nessa noite de uma forma especial pela vida do seu Pedro, ó Pai, que está naquele hospital. Fortalece a sua saúde, as células do seu corpo, retira todo o sofrimento, ó Pai, fortalece toda a família nessa hora. Pedimos pela saúde da dona Heloína também, Senhor, fortalece a tua serva, Senhor, retira todas as dores, em nome de Jesus. Também colocamos, ó Pai, nessa hora todos aqueles pedidos que nos chegaram via o WhatsApp, Senhor. Fortalece, Pai, cada um que confia que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem sido fiel, que o Senhor tem fortalecido a tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, também todos aqueles, ó Pai, que têm expressado o seu pedido de oração aqui no chat do nosso culto. Senhor, abençoa a família de cada um, vem com cura, vem com restauração, abre as portas de trabalho, Pai. Nessa hora nós pedimos e nós também te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sustentado os teus filhos, o Senhor tem sustentado a nossa comunidade. Senhor, nós te damos graças. Santo Espírito, nos fortaleça, Pai. Continua, Senhor Deus, nos dando força para cumprir o seu chamado, viver como te agrada e não conforme o nosso coração errante, que nós, tendo a referência humana de Cristo, possamos buscar isso todos os dias. Fortalece, Senhor, as igrejas da IPI do Brasil, nesse momento também de eleição pela diretoria da Assembleia Geral, que será no dia 6 de maio. Pai, fortalece a tua igreja, a comunhão dos teus santos, dá a direção, da sabedoria na hora do voto. Cuida, Senhor, dos nossos corações, para que, independentemente de quem estiver lá, que nós sejamos uma igreja atuante, compromissada, acolhedora e amorosa, Senhor. Fortalece a nossa fé, que muitas vezes é cambaleante, ó Deus. Seja com a tua igreja aqui em São Carlos, envia trabalhadores para essa seara, Pai. Envia pessoas comprometidas com o teu reino. Pessoas, ó Deus, que queiram estar, Senhor Deus, na tua comunidade de fé. Abençoa-nos, Pai. Nós pedimos, cria amor nos nossos corações pela nossa denominação, nossos símbolos de fé. Abençoa, Pai, o culto do próximo domingo, que aqui estaremos. Que seja um momento de louvor, de adoração a Ti. Fortalece a Tua obra, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, por mais de Cristo em nós, pelos projetos de plantação e revitalização da IPI do Brasil, pelo crescimento numérico e financeiro da Tua obra. Te pedimos, ó Pai, que haja paz. Também te pedimos por segurança, Senhor Deus, nas escolas. Seja com a Tua comunidade, com cada necessidade, Senhor. Fortalece-nos, essa é a nossa oração nessa hora,
Em nome de Cristo Jesus. Amém.